Fala pessoal, beleza? Olha, então a gente está aqui, vai fazer a resolução da nossa nona lista. Agora, a lista relacionada à Lei 12086. Então a gente vai trazer aqui os aspectos relacionados à Lei 12086, trabalhando o conteúdo que é exigido, trabalhando as questões de prova. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista, trabalhar aí nosso primeiro item relacionado à Lei 12086. Tá aí na tela de vocês, primeira questão, questão número 1. Na forma da Lei 12086 de 2009, o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é fixado em 9.703 bombeiros, distribuído nos quadros e qualificações, postos e graduações dispostos no anexo 2 da própria lei. De acordo com a Lei 12086, serão considerados nos limites do efetivo fixado anteriormente. Observe o seguinte: a Lei 12086, que é de 2009, ela ficou conhecida como a chamada Lei de Promoções. Porque o que a lei fez, na verdade, foi reformular as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E com essa reformulação, houve a ampliação dos seus quadros. Ampliando os quadros, aumentando o número de vagas, essa lei proporcionou uma série de promoções. E por isso que ficou conhecida como a chamada Lei de Promoções. Mas o que a lei fez, na verdade, foi reformular a carreira. E, naturalmente, nessa reformulação, houve a ampliação dos quadros. O que a pergunta quer saber é quem é que não faz parte, quem é que não é considerado para o efetivo do CBMDF. Vai para o item A. Observa aí na tela o que diz respeito ao item A. Os aspirantes a oficial BM. Ele quer saber quem não faz parte do efetivo. De acordo com o artigo 65 da Lei 12086, os aspirantes não fazem parte do efetivo. E aqui eu quero aproveitar e te ensinar uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de aspirantes no CBMDF, é preciso você ter em mente que no CBMDF existem duas modalidades de aspirante. Você tem o aspirante que já entra na corporação na condição de aspirante, que é aquele que ingressa para o curso de habilitação de oficiais. Ele ingressa para os quadros de saúde, para os quadros complementares ou para o quadro de capelão, que é o padre ou o pastor da corporação, que provém essa assistência religiosa. Então perceba, aqueles que ingressam na condição dos cursos de habilitação de oficiais, eles já ingressam na condição de aspirante. De acordo com o artigo 81 da Lei 12086, mesmo que sejam aspirantes, esses militares são considerados alunos, porque eles estão frequentando um curso inicial de carreira, o curso de habilitação de oficiais. Agora, aqueles que ingressam para o curso de formação de oficiais serão declarados aspirantes ao término do curso de formação por ato do comandante-geral. Esses aspirantes que foram declarados aspirantes não são mais alunos, eles estão cumprindo uma etapa do aspirantado, que é o estágio probatório, pela qual os oficiais devem ser submetidos, as praças especiais, melhor dizendo, os aspirantes, devem ser submetidos para ingressar no posto de oficial. Então, ó, tá aí na tela. Os aspirantes, nós já sabemos que não contam para o efetivo, por conta do artigo 65 da Lei 12086. Agora, qual que é a diferença entre esse aspirante que ingressou para o curso de formação de oficiais e que foi declarado aspirante? Qual é a diferença para o aspirante que ingressou na corporação pelo CHO, que já ingressou na condição de aspirante? De acordo com a Lei 12086, só existe a exigência de estágio probatório para quem é formado. É exatamente isso. Quais são as categorias que são formadas no CBMDF? Você tem o curso de formação de oficiais, então esses militares serão submetidos a estágio probatório, que é o aspirantado.
ao concluírem com aproveitamento o curso de formação de oficiais, serão declarados aspirantes por ato do comandante e iniciam aí o estágio probatório. E quem também é formado no CBMDF? Aqueles que ingressam para o curso de formação de praça. De acordo com a lei, somente essas duas categorias serão submetidas a estágio probatório. Significa dizer que não há exigência de estágio probatório para o curso de habilitação de oficiais. Por quê? Porque, de acordo com a lei, é suficiente concluir com aproveitamento o curso de habilitação para que possa ascender ao posto de segundo tenente na condição de oficial de saúde, na condição de oficial complementar ou na condição de oficial capelão. Então fica essa dica. Artigo 65, os aspirantes não contam para o efetivo. Letra B, os alunos dos cursos de aperfeiçoamento de praça. O curso de aperfeiçoamento de praça, o CAP, é um curso de carreira, pela qual o militar vai ser submetido para ascender dentro da graduação. Ele pode realizar o curso na condição de cabo ou na condição de terceiro sargento para ascender aí a graduação de segundo sargento e de primeiro sargento. Então, o curso de aperfeiçoamento de praça, o CAP, é um curso de carreira, mas esses militares que vão realizar os cursos de aperfeiçoamento, tanto de praça como de oficiais, que é o CAO, curso de aperfeiçoamento de oficiais, eles contam para o efetivo. Quem é que não conta para o efetivo? Aquele militar que está no curso inicial de carreira. CFP, curso de formação de praça, CFO, curso de formação de oficiais e CHO, curso de habilitação de oficiais. Porque, de acordo com o artigo 76 da Lei 12086, combinado com o artigo 81 da Lei 12086, esses militares estão em cursos iniciais de carreira e frequentarão os respectivos cursos na condição de aluno. Então, tá aqui o gabarito, letra B. Os militares dos cursos de aperfeiçoamento, esses contam sim para o efetivo. Esses estarão computados no efetivo de 9.703. Os bombeiros militares agregados e os que, por força da legislação precedente, permanecerem sem números nos quadros de origem. Esse também está certinho. Os militares que estão agregados, eles também não contam para o efetivo. Isso está apresentado lá no artigo 65 da Lei 12086. Por fim, letra D. Os bombeiros militares da reserva remunerada e os reformados, sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. PTTC, lá de acordo com o decreto 31.856, prestação de tarefa por tempo certo permanece na inatividade. Se ele permanece na inatividade, não há possibilidade de um militar do PTTC estar contando para o efetivo da corporação, porque ele já está ou na reserva ou ele está na condição de reforma. Tranquilo? Então, questãozinha tranquila aí, gabarito, letra B, sem problema. Vamos para o próximo item, vamos para a próxima questão. Questão número 2. A promoção, e aí eu já adianto para você que a promoção é um ato administrativo. Tá aqui, ó. A promoção, que é um ato administrativo, tem como finalidade básica a ascensão seletivas aos postos e graduações superiores, com base nos intertícios de cada grau hierárquico, de acordo com a Lei 12.086, nos casos extraordinários, a promoção do militar será efetivada. Aqui é importante você lembrar de duas coisas. Primeiro, que a promoção é um ato administrativo e que essa promoção, no caso das praças, se processa por ato do comandante e que no caso dos oficiais se processa por ato do governador. Isso aí já está sedimentado, está tranquilo. Agora, é importante você lembrar também que existem modalidades ordinárias e modalidades extraordinárias, no caso a modalidade extraordinária de promoção. Por modalidade ordinária de promoção, nós temos a promoção por antiguidade,
que é aquela promoção que leva em consideração a escala numérica, o chamado almanaque, a ordem estabelecida lá no término do curso de formação. A segunda modalidade de promoção ordinária, prevista pela Lei 12086 e pelo Estatuto da Corporação, é a promoção por ato de bravura, que advém de um ato incomum de audácia e coragem. A outra possibilidade de promoção ordinária é a promoção por merecimento. E o detalhe da promoção por merecimento é que ela só ocorre sendo a primeira promoção da carreira do militar e a promoção de último posto. Nós só teremos promoções por merecimento quando for a primeira promoção do militar, seja ele seja para ascender à condição de oficial, e a promoção de último posto, e sendo de último posto, privativa de oficiais, porque somente os oficiais é que possuem postos. Então perceba, essa promoção por merecimento só pode ocorrer em duas situações na carreira, a primeira promoção do militar e a promoção de último posto. E por fim, como modalidade ordinária de promoção, você tem a promoção pós-mortem, que é aquela promoção que visa aí considerar o militar que faleceu em serviço ou em decorrência do serviço bombeiro militar. A lei só apresenta uma modalidade de promoção extraordinária, que é a chamada promoção em ressarcimento de preterição. Então vamos voltar para a tela e entender quais são os aspectos apresentados aí na questão. Promoção por antiguidade não pode ser o gabarito, porque a promoção por antiguidade é uma modalidade de promoção ordinária e leva em consideração a classificação no término do curso de formação, que estabelece a chamada hierarquia. Depois, promoção por merecimento. Eu disse para você que é a primeira promoção da carreira e a promoção de último posto. E agora sim, o gabarito letra C, promoção em ressarcimento de preterição, que vai ocorrer em casos extraordinários. Qual que é o detalhe importante da promoção em ressarcimento de preterição? Ela vai produzir efeitos retroativos, inclusive do ponto de vista pecuniário. Significa dizer que volta lá atrás para a data da referida promoção, inclusive para efeitos pecuniários. Vai ter que ser calculado novamente o que esse militar deveria ter recebido e não recebeu quando da efetivação da sua promoção. Então, a característica aqui, promoção em ressarcimento de preterição, ela vai ocorrer a qualquer tempo, ela não vai depender de vaga e ela vai produzir efeitos retroativos. Volta para a tela aí. Por fim, promoção por ato de bravura, né? Que é aquela que advém de um ato incomum de audácia e coragem, tá? Audácia e coragem eu tenho, né? Falta a oportunidade aí desse ato incomum. Brincadeira, tá? Mas vamos voltar para a tela aí e vamos dar continuidade na nossa próxima questão. Então, gabarito aí, ó. Gabarito da questão, letra C, promoção em ressarcimento de preterição. É a única possibilidade, modalidade de promoção de maneira extraordinária. Nos termos da Lei 12086, questão número 3. Quanto às promoções dos bombeiros militares do Distrito Federal, é correto afirmar: a promoção por bravura é aquela que resulta de um ato incomum de audácia e coragem, sempre que no cumprimento do dever funcional. Observa isso aqui. Ele está dizendo que só vai ter promoção por bravura se for no cumprimento do dever funcional, ou seja, se eu estiver ali no exercício das funções. Tá errado. A promoção por bravura pode acontecer em qualquer circunstância, inclusive quando o militar estiver no cumprimento do seu dever. Veja que o critério aqui é ser um ato incomum de audácia e coragem, inclusive que seja um fato relevante perante os pares. Então é a comissão de promoção que avalia essa circunstância aqui própria, tá? Então não é sempre que no cumprimento do dever funcional eu posso estar lá na folga e ainda assim ser promovido por ato de bravura, sem problema nenhum. Então aqui, ó, esse item tá errado. Ele quer saber o item correto. A promoção pós-mortem
não resultará em ocupação de vaga, gabarito letra B, por óbvio, né? Se o militar faleceu, ele não vai ocupar a vaga. Perceba o detalhe que o Estatuto apresenta. O Estatuto CBMDF diz que em caso de exclusão do serviço ativo por falecimento do militar, vai acontecer imediatamente o quê? O desligamento, a exclusão do serviço ativo e o desligamento desse bombeiro da OBM a qual ele está vinculado. Então, foi promovido por uma situação pós-mortem, por ato de serviço ou em decorrência do serviço, não há que se falar em ocupação de vaga. O outro detalhe que eu vou te chamar a atenção é que não existe promoção cumulativa. Eu não posso ser promovido por bravura e que se dessa ocorrência que me gerou a bravura, porventura o militar vier a falecer, ele vai ser promovido por pós-mortem. Não. Uma promoção anula a outra, tá? Ou ele vai ser reconhecido por bravura, ou ele vai ser reconhecido pós-mortem, tá? Não há possibilidade dessa promoção per salto, né? De ele sair de um posto ou de uma graduação, saltando um outro, ou cumulativamente ter duas promoções sucessivas em virtude de uma mesma realidade. Isso não é possível. Então, volta para a tela, gabarito a gente já viu, letra B. Vamos analisar o item C. A promoção por merecimento é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um militar sobre os demais. Negativo, né? Essa aqui tá errado, por quê? Porque essa promoção aqui, ó, é pelo critério de antiguidade. Por merecimento é aquela que se busca avaliar os elementos que distinguem um oficial de um outro, quando nós estamos tratando lá de último posto. No caso da primeira promoção da carreira, a promoção de soldado de segunda classe a soldado de primeira classe, ou a promoção de aspirante a segundo tenente, sempre essa promoção vai ocorrer pelo critério de merecimento. Item D, a promoção por antiguidade é aquela que se baseia na avaliação de desempenho, medida pelas qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor de oficial. Em relação aos seus pares, está errado. Essa promoção é a promoção por merecimento. E nesse caso específico, é a promoção de último posto. Vamos para o próximo item. Próxima questão, está aí na tela. Questão número 4. Nos termos da Lei 12.086, que dispõe sobre os militares do CBMDF, julgue os itens que se seguem. Para ingresso no quadro de oficiais combatentes, no posto de segundo tenente, o candidato deverá 1. Ser selecionado dentro do número de vagas afixado lá no anexo 3 da lei. Esse anexo 3 da lei, só a título de curiosidade para você, o anexo 3 da lei é a previsão do número de ingressos de militares anual estabelecido. A Lei 12.086 afixou, no caso do Corpo de Bombeiros, que o ingresso é anual, gradual e sucessivo, e que há um limite para ingresso anual. Esse limite ele pode ser superado, mas para que seja superado, deve-se estabelecer um cálculo que a própria lei apresenta, que é buscar a média de saída do último ano para a média em comparação com a média de ingresso nos últimos 10 anos. Então você faz esse cálculo e, sendo possível, poderia ingressar aí 2 turmas, né, no mesmo ano, com intervalo de 6 meses cada uma. Mas tem que se avaliar e tem que se levar em consideração não só a taxa de exclusão daquele ano, mas também a taxa de ingresso, a média de ingresso dos últimos anos, para que se possa observar. Então, ó, ele diz que no item 1 que para ingressar no quadro de oficiais combatentes no posto de segundo tenente, o militar tem que ser selecionado dentro do número de vagas estabelecido lá pelo anexo da lei. 2. Tem que concluir com aproveitamento o curso preparatório de oficiais. Esse item aqui, a gente sabe que está errado, porque o chamado CPO, curso de preparação de oficiais, é o curso pela qual os subtenentes são submetidos para que possam ascender ao posto de segundo tenente. A administração ou especialista. A administração para os militares que são oriundos da QBMG1
e QBMG2, e especialista para os militares que são oriundos da QBMG3 e QBMG4. Então, esse item está errado, porque o CPO, curso de preparação, não é para ingresso no quadro de oficiais combatentes, é no quadro de oficiais de administração ou especialista, que é o quadro oriundo da carreira das praças aí, no que diz respeito à natureza sequencial da carreira da praça que leva até o oficialato. Item 3. Ser declarado aspirante a oficial. De fato, para ingressar no quadro de oficiais combatentes, o militar tem que ser aspirante. E o quadro de oficial combatente é o oriundo daquele que ingressou no CBMDF na condição de cadete para o curso de formação de oficiais. Ao concluir com aproveitamento do curso de formação de oficiais, esse militar vai ser declarado aspirante por ato do comandante-geral. E quando do cumprimento do estágio probatório, do aspirantado, ele vai ser promovido ao posto de segundo-tenente combatente por ato do governador. Então, até agora nós temos item 1 certo, item 2 errado, item 3 certo. E depois o item 4, possuir intertício mínimo. Item 4 está errado. Por que não há que se falar em intertício mínimo para a promoção, para o ingresso ao posto de segundo-tenente? Porque, de acordo com a Lei 12.086, o intertício não será exigido para a primeira promoção do militar. Então, quando nós estivermos falando do curso de formação de praça, que o militar está na condição de soldado de segunda classe, em que ele é promovido a soldado de primeira classe, não há que se falar na exigência do intertício, porque é a primeira promoção. Quando nós estivermos falando do aspirante que vai ser promovido a segundo-tenente, também não há que se falar em intertício. Por quê? Porque nesse caso específico é a primeira promoção. E de acordo com a Lei 12.086, o intertício não será exigido para a primeira promoção da carreira. Então nós temos item 1 correto, item 2 errado, item 3 correto e item 4 errado. E ele quer saber o seguinte, estão incorretas as afirmativas. Estão incorretas as afirmativas 2 e 4. 2 e 4, gabarito, letra D. Não pode ser A, porque a 1 está certa. Não pode ser a B, porque a 3 está certa. Sobra para nós a alternativa D. Item 2 e 4 estão incorretos. Questãozinha boa, questão tranquila, mas que dá a possibilidade da gente trabalhar uma série de considerações. Vamos para o próximo item, está aí na sua tela. Na forma da Lei 12.086, que dispõe sobre os militares do CBMDF para ingresso nos quadros de oficial de saúde. A regra agora mudou. Na questão anterior, ele perguntava no quadro de oficiais combatentes. Agora, ele quer saber no quadro de oficial de saúde, que nós já tratamos aqui em itens anteriores, que são aqueles militares que ingressam por meio do curso de habilitação de oficiais. Vamos lá, vamos para o item. Para ingresso nos quadros de oficiais de saúde, no posto de segundo-tenente, o candidato deverá, primeira consideração aqui, se aparecer alguma coisa relativa a estágio probatório, você já tem que marcar errado. Porque eu disse para você que estágio probatório só será exigido para quem é formado. Quem é habilitado, não há exigência de estágio probatório. E se nós estamos falando do curso de habilitação de oficiais, pela qual os oficiais de saúde ingressam no CBMDF, se aparecer qualquer coisa relacionada a estágio probatório, já está errado. Então tá aí, item A, concluir com aproveitamento o respectivo curso de habilitação de oficiais. O item A tá certinho. Concluir com aproveitamento o curso de habilitação de oficiais. E não falou nada sobre estágio probatório. Ser selecionado dentro do número de vagas afixados no anexo 2, ele tem que ser selecionado
no número de vagas do anexo 3 e não do anexo 2. O anexo 2 vai trazer as categorizações dos quadros de oficial combatente, que não é o caso. Possuir interstício exigido para o respectivo grau hierárquico também está errado, porque eu acabei de dizer para você que para promoção de primeira carreira não se exige, para primeira promoção de carreira não se exige interstício. E tá aí o item D, ser aprovado em estágio probatório, também está errado. Então perceba, para ingresso nos quadros de oficiais de saúde, complementar ou capelães, é suficiente concluir com aproveitamento o curso de habilitação de oficiais. A regra também vai valer para que o subtenente venha ingressar no quadro de oficial, administração e especialista. É suficiente que esse militar, que apraça subtenente, conclua com aproveitamento o curso de preparação de oficiais. Por quê? Porque também nessa modalidade de preparação de oficiais não existe a previsão de cumprimento de estágio probatório. Estágio probatório só existe para oficial combatente e para o quadro geral de praça. Então, no quadro geral de praça, tem que concluir com aproveitamento o curso e tem que concluir com aproveitamento o estágio probatório. Para ingresso no quadro de oficial combatente, tem que concluir com aproveitamento o curso de formação de oficiais e tem que concluir o estágio probatório, que é o chamado aspirantado. Então, gabarito da questão, letra A. Vamos para o próximo item. Segundo a Lei 12.086, para ingresso nos quadros de intendente, condutor, músico e manutenção, no posto de segundo tenente, a praça deverá obedecer às seguintes regras, exceto. Ele quer saber aqui qual dos itens não é um critério estabelecido para que os subtenentes possam ascender à condição de oficial. Só lembrando aqui, para você guardar essa informação, nós temos 4 possibilidades, 4 quadros de oficiais aí, no caso daqueles que são oriundos da carreira da praça. Nós temos a subdivisão de quadros de oficiais administração, que vai se subdividir em quadro de oficial intendente e quadro de oficial condutor. O intendente é o que é oriundo da qualificação Bombeiro Militar Geral 1 operacional. E o condutor é aquele oficial que é oriundo da qualificação Bombeiro Militar Geral 2, condutor e operador de viatura. Quando a gente está falando dos oficiais especialistas, dizem respeito àqueles que são oriundos da qualificação Bombeiro Militar Geral 3, manutenção, e que são oriundos da qualificação Bombeiro Militar Geral 4, músico, compondo os quadros de oficiais de administração e de especialistas. Quais são os critérios para que se possa ingressar nesses quadros? Ser selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para a matrícula do curso de preparação de oficiais, tá certinho? Para que esse militar possa ingressar no quadro, ele tem que ter sido selecionado, ele tem que ter feito o quê? Ele tem que ter feito, cumprido as etapas aí do curso de preparação de oficiais. Deixa eu interromper aqui, eu estou fazendo a transmissão, mas a minha bateria está acabando. Então, vou interromper a transmissão aqui do pessoal que está lá no Instagram. Beleza. Então, perceba, olha só, ele vai ter que cumprir com o requisito aqui de ter sido selecionado e composto o quadro de preparação de oficiais. Item B, ter concluído com aproveitamento o curso de aperfeiçoamento ou equivalente. É requisito ter concluído o curso de aperfeiçoamento de oficiais e de praça, né? Melhor dizendo, o curso de aperfeiçoamento de praça. É requisito para que o militar possa ascender, ele ter no mínimo o CAP, curso de aperfeiçoamento de praça. Item C, possuir no máximo 18 anos de tempo de serviço na data da inscrição. Tá errado, não é no máximo, é no mínimo. Ele tem que ter concluído, no mínimo, ele tem que possuir, no mínimo,
18 anos. No máximo, não, pelo contrário, é no mínimo. E D, possuir, então, gabarito aqui, ó, letra C. D, possuir diploma de curso superior obtido em instituições de ensino, reconhecido pelo Sistema de Ensino Federal Estadual do Distrito Federal. Gabarito, letra C, o item D também está certinho. Então, perceba, o militar, para ascender à condição de oficial, administração ou especialista, ele tem que ser subtenente, tem que ser selecionado dentro do cômputo das vagas para o CPO e tem que ter, no mínimo, 18 anos de serviço. Além disso, ele já deve possuir, ele tem que, como requisito, possuir o curso de aperfeiçoamento. Ele tem que ter o curso de aperfeiçoamento de praça, que é o curso que o militar faz para que possa ascender aí a graduação de segundo e de primeiro sargento. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Na forma da Lei 12086, que dispõe sobre os militares do CBMDF, assinale a alternativa incorreta. Para o ingresso no quadro geral de praça, na graduação de soldado de primeira classe, o candidato deverá concluir com aproveitamento o curso de formação e ser aprovado no estágio probatório. Tá certinho, eu já falei isso para você. O candidato que não concluir com aproveitamento o curso inicial de carreira será licenciado ou demitido ex officio, conforme o caso, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação definida pela Lei do Serviço Militar. Também está certinho. Se não concluiu com aproveitamento o curso inicial de carreira, ele vai ser licenciado ou demitido. Lembrando que a demissão é privativa de oficiais. Essa lógica aqui, a gente percebe que os cursos iniciais nós não temos, nosso estatuto é de 86, nós não temos nenhuma condição de um militar já ingressar num curso na condição de oficial. Ele ingressa na condição de aspirante, mas não ingressa na condição de oficial. A exemplo, nós temos casos nas Forças Armadas que o militar já ingressa ali para o seu curso inicial na condição de oficial, ele ingressa já no posto de segundo tenente. Não é o caso aqui. Se ele não conclui o curso, ele não pode nem ingressar na corporação. Então não há que se falar em demissão, uma vez que a demissão ex officio é privativa de oficiais. A demissão é privativa de oficiais. O aspirante a oficial será promovido ao posto de segundo tenente após o cumprimento dos requisitos na graduação, na primeira data de promoção a que vier a ocorrer. Caso haja a existência de vaga, esse é o gabarito. Caso haja, não. Ele vai ser promovido. Essa modalidade de promoção não exige vaga. Então, esse é o item incorreto, o item C. Compete ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros promover a incorporação dos candidatos aprovados no concurso para os diversos quadros e qualificações existentes na corporação. Esse item está certinho. Independente se para o curso de formação de praça, independente se para o curso de formação de oficiais, a competência para promover o ingresso é do comandante. Ele que promove o ingresso de qualquer militar que vá cursar, que vá ingressar nas fileiras da corporação. Próxima questão, estamos encaminhando aí para o final. Nos termos da 12086, são condições básicas e imprescindíveis que habilitam o bombeiro militar de carreira à promoção, posto à graduação superior, exceto. Artigo 86 da Lei 12086, que ele quer saber quais são os requisitos básicos e indispensáveis para a promoção. Olha o item A. Obter aproveitamento de 75% no teste de aptidão física. Já digo para você que esse é o gabarito da questão. Questão aqui, ó, gabarito letra A. Não é 75%, é de 70%. 70% é o índice mínimo que o militar deve atingir para que possa cumprir o requisito da promoção. Possuir interstício exigido para o respectivo grau hierárquico, previsto na lei, previsto lá na tabela do anexo
anexo 4. Na tabela do anexo 4, aqui você vai encontrar os valores de intertício. Tem que possuir intertício. O que é o intertício? É o tempo mínimo que cada militar deve permanecer no posto ou na graduação para cumprir o requisito de promoção. Item C. Possuir o tempo de serviço arregimentado previsto na lei. Você também vai encontrar tempo de serviço arregimentado lá na tabela do anexo 4. E o que é o tempo de serviço arregimentado? É o tempo líquido e ininterrupto que o militar deve permanecer na condição, no cargo ou na função bombeiro militar. É o tempo líquido e ininterrupto que esse militar permanece num cargo ou numa função de natureza bombeiro, numa função de bombeiro ou de interesse bombeiro. Tempo de serviço arregimentado, de acordo com o artigo 86, também é requisito de promoção. E item D, não ser considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Em inspeção de saúde realizada pela corporação, também está certinho. Porque se ele for considerado incapaz definitivamente, ele tem que ser reformado. Se for considerado incapaz definitivamente, ele tem que passar pelo processo de reforma. Questão número 9, última questãozinha dessa nossa lei. A respeito das condições básicas e imprescindíveis que habilitam o militar à promoção ao posto ou à graduação superior, julguem os itens. Intertício é o tempo máximo que cada militar deve cumprir no posto ou na graduação, né? Não, eu disse para você que é o tempo mínimo. Intertício é o tempo mínimo, então o item 1 já está errado. Cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção, o intertício poderá ser reduzido em até 50%, sempre que houver vaga não preenchido certinho. Sempre que não houver vaga preenchida, única e exclusivamente pela falta de intertício, esse pode ser reduzido em até 50%. 50% é o limite, é em até 50%. Tempo de serviço arregimentado pode ser reduzido? Pode, sempre que houver redução de intertício. Só posso reduzir arregimentado quando houver redução do intertício e ele vai ser reduzido na mesma proporção. Significa dizer que se o intertício foi reduzido em 30%, o tempo de serviço arregimentado pode ser reduzido e o limite é 30%, sempre na mesma proporção. Item 3. A redução do intertício será efetivada mediante ato do comandante-geral, por proposta do diretor de pessoal. Opa, volta lá. Por proposta do diretor de pessoal para a promoção das praças, certinho. Se fosse para a promoção dos oficiais, quem iria propor era o comandante-geral e o ato de redução do intertício fica a cargo do governador. Então ele quer saber o que está correto, o item 1 está errado, 2 e 3 corretos. Não pode ser a A, não pode ser a C, não pode ser a D, gabarito letra B. 2 e 3 apenas estão corretos. Vamos para a última situação aí, que é a situação problema que a gente apresentou para você e que já foi trazida lá na aula do nosso Meet. É uma situação extremamente importante que você precisa estar atento nessa situação problema. Foi colocado para você à disposição lá, ó, um PDF com toda a resolução dessa situação problema. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares constituem força auxiliar e reserva do Exército, sendo responsáveis, segundo o artigo 144, juntamente com as polícias de natureza civil, a observação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, inclusive mediante o uso da força necessária. Considerando as especificidades da carreira dos servidores, responda. Em relação à garantia da patente dos oficiais, os oficiais estão sujeitos a uma dupla perda. Explique indicando as possibilidades apresentadas no Estatuto. B. Qual o único caso em que o aspirante ou a praça com estabilidade assegurada, que houver sido excluída a bem da disciplina, poderá readquirir a situação de bombeiro militar anterior por decisão do comandante-geral. Vai lá porque a gente tem essa solução dessa questão aqui já apresentada, já em vídeo, já explicada para você. A gente fica por aqui. Até mais e um grande abraço.